A paz do Senhor Jesus Cristo, uma boa noite de paz. Eu não sei que horário você vai ser alcançada por este vídeo, por esta palavra, mas eu quero te desejar uma boa noite, ou um bom dia, ou uma boa tarde de paz, né? Em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero compartilhar uma palavra, né, na qual o Espírito Santo de Deus colocou em meu coração, que se encontra no livro de Neemias, capítulo 1, né? Nós vamos estar lendo a partir do versículo 1 até o 11, amém? Que diz assim a palavra de Deus: as palavras de Neemias, filho de Acalias. E sucedeu no mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu em Suzã, a fortaleza, que veio Anani, um de meus irmãos, ele e alguns de Judá. Então perguntei-lhes pelos judeus que escaparam e que restaram do cativeiro acerca de Jerusalém. E disseram-me: os restantes que ficaram do cativeiro lá na província estão em grande miséria e desprezo. O muro de Jerusalém está fendido e as suas portas queimadas a fogo. E sucedeu que, ouvindo eu estas palavras, sentei-me e chorei e lamentei por alguns dias. E estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse: Senhor, Deus dos céus, Deus grande e terrível, que guarda a aliança e a benignidade para com aqueles que o amam e guardam os seus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que eu hoje faço perante ti, dia e noite, pelos filhos de Israel, teus servos, e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, que temos cometido contra ti. Também eu e a casa de meu pai temos pecado, de todo nos corrompemos contra ti e não guardamos os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenaste a Moisés, teu servo. Lembra-te, pois, da palavra que ordenaste a Moisés, teu servo, dizendo: vós transgredireis, e eu vos espalharei entre os povos, e vós vos convertereis a mim, guardareis os meus mandamentos, e cumprireis. Então, ainda que os vossos rejeitados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que tenho escolhido para ali fazer habitar o meu nome. Eles são os teus servos e eu, o teu povo, que resgataste com a tua grande força e com a tua forte mão. Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e à oração dos teus servos que desejam temer o teu nome. Faze prosperar hoje o teu servo e dá-lhe graça perante este homem. Então era eu copeiro do rei. Nós estamos diante de uma palavra, né, muito conhecida da igreja, que vai falar de Neemias, e que vai falar dessa situação na qual o povo de Israel agora estava enfrentando, né? Uma cidade que era bem fortificada, com muros bem edificados. Agora esta cidade, Neemias vai saber, através de um de seus irmãos, né, que veio de Judá, vai saber da situação da cidade de Jerusalém, aonde os muros estavam derribados, aonde os muros estavam, né, totalmente destruídos, portões queimados a fogo. E ali Neemias vai lamentar a situação do povo, né? Neemias, ele vai chorar, ele vai lamentar, ele vai se propor em buscar a Deus em jejum, em oração. Ele não se conformou, né, com a situação do seu povo, porém ele ali servindo o rei, sendo o copeiro do rei, uma posição boa, né, no palácio, vivendo uma vida boa, né, digamos assim, longe sim, né, da sua pátria, longe do seu povo, mas porém numa posição boa, né, ali num palácio, né, servindo o rei. Mas ele não vai se conformar com a situação do seu povo, né?
E ele vai propor em seu coração em buscar a Deus, em clamar ao Senhor, em pedir perdão pelos pecados do povo, pelos seus pecados, né? Que ele vai se colocar também na posição de que pecou contra o Senhor, né? E ali ele vai pedir o perdão do Senhor, a misericórdia de Deus. O que nós aprendemos aqui com essa palavra, né, meus irmãos, na qual nós estamos agora diante dessa palavra, o que Deus quer falar conosco, né? Que Neemias não se conformou com a situação do seu povo, que está vivendo em ruínas, em miséria, grande sofrimento e lamento naquele lugar. Um lugar que outrora, né, havia louvores, música, um lugar que foi edificado para a adoração, um lugar que foi edificado para o nome do Senhor ali ser glorificado em meio ao povo, agora está em ruínas por causa da desobediência. Mas Neemias, ele se levanta em oração e em jejum. O que Deus está falando para mim e para você, que em meio a tanta dificuldade, em meio a tanta destruição, em meio a tanto lamento, em meio a tanto pecado, nós temos que se levantar, né, em jejum. Tem muitas pessoas que tá vendo, né, na nossa volta, quanta destruição, quantas coisas, quantos pecados terríveis que tem acontecido, pessoas caindo no pecado, no erro. E muitas das vezes, de vez a gente se levantar em jejum, se levantar em oração, pedir a Deus para perdoar, pedir a Deus, né, para restaurar, muitas das vezes nós não pedimos, não se levantamos nesse propósito. E o que Deus está querendo de nós, que somos igreja de Cristo, vamos se levantar em favor daqueles que se encontram em ruína, que se encontram em destruição, que se encontram em, né, uma posição lamentável nesse momento. Que nós possamos se levantar como Neemias se levantou, né, em favor do seu povo, em favor dos seus irmãos. Que nós possamos se levantar em clamor. Que nós possamos, nesse ano de 2025, que está se iniciando, hoje é dia 2 de janeiro, né? Que nós possamos, aleluia, se levantar em clamor em favor dessas pessoas que se encontram em destruição. Muitos não querem mais reconstruir, né? Aqueles muros, outrora, eles eram bem construídos. Outrora, eles eram a fortificação da cidade. Uma cidade que tinha muro, ela estava bem protegida. Mas agora, a cidade de Jerusalém está com seus muros destruídos, seus portões queimados a fogo. Mas Neemias foi levantado por Deus. Neemias foi levantado pelo Senhor para edificação, para reconstruir os muros. Então, que nós possamos ser levantados por Deus, irmão. Que nós possamos deixar Deus nos usar para reconstrução. Tem muitos que não querem mais reconstruir, preferem edificar outro muro em outro lugar do que reconstruir os muros que estão quebrados. Quem é esse muro? O que simboliza isto, né? Simboliza a nossa vida, simboliza a nossa família, simboliza o casamento, simboliza tantas coisas, irmão, a vida espiritual, né? Tem muitas pessoas que preferem mudar de igreja do que reconstruir aquilo que se quebrou dentro da sua própria congregação. Tem muitos que preferem entrar num novo relacionamento do que, né, reconstruir o relacionamento, aquilo que se quebrou, aquilo que foi destruído, né? Por quê? Porque dá trabalho. Dá trabalho, requer muita renúncia, requer muito trabalho, muito jejum, muita oração. E muitos já não querem se colocar na posição de jejuar, de orar, de reconstruir. Reconstruir o quê? Laços, né, familiares. Reconstruir o quê? Vidas que se encontram destruídas, que outrora estava na casa do Senhor louvando, glorificando, e que agora se encontra afastada. E nós temos que se levantar como Neemias e para atrás das almas, reconstruir, né? Uma palavra de reconstrução, uma palavra de edificação para aqueles que se encontram em ruínas, em destruição, como aquela cidade estava. E Neemias, ele vai propor no seu coração, se você ler mais adiante, o capítulo 2, capítulo 3, o capítulo 6, você vai ver, né, que Neemias, ele se propôs em edificar aqueles muros. E pessoas ali foram levantadas através de Neemias, né,
através da ida de Neemias a Jerusalém para a edificação daqueles muros, pessoas ali foram levantadas para a reconstrução e começaram uma obra, começaram a reconstruir aquilo que estava destruído. Então, meu irmão, essa é a palavra de Deus para nós nesse dia, né? Dia 2 de janeiro de 2025. Essa palavra de Deus para nós: seja um edificador, seja um reconstrutor, reconstrua, né? Edifique, aleluia, reconstrua aquilo que está destruído. Eu não sei o que está destruído na sua vida, mas de uma coisa eu sei: se você se colocar na posição como Neemias se colocou, Neemias lamentou, Neemias chorou, Neemias propôs no seu coração em buscar em jejum e oração. Ele orou primeiro. Quantos não oram, né? Não coloca Deus na frente da situação? Porque a gente, mesmo quando a gente propõe no nosso coração em fazer algo, a gente primeiro tem que colocar Deus, a gente primeiro tem que buscar a presença, a gente primeiro tem que se arrepender dos nossos pecados, a gente primeiro tem que se arrepender, pedir perdão, misericórdia ao Senhor, para que o Senhor venha tomar a frente de tudo. E quando nós se colocamos na posição de edificar, pode ter certeza que o Senhor, Ele vai na nossa frente, garantindo a vitória. Eu não sei o que está destruído na sua vida, mas nesse dia eu quero profetizar em nome de Jesus que a reconstrução, ela chega agora na tua vida. Eu creio que o Senhor está te levantando agora, aleluia, está esforçando as tuas mãos, está te colocando de pé para reconstruir. Vai dar trabalho? Dá trabalho, mas é edificante quando você olhar, aleluia, o fruto do teu trabalho, assim como Neemias. Eu posso nem imaginar a alegria daquele povo, a alegria de Neemias. Deu trabalho? Deu, mas quando os muros foram totalmente erguidos, totalmente, né, reconstruídos, eu posso imaginar a alegria daquele povo, né, de ver novamente aquela cidade com os muros reconstruídos, com os portões colocados no lugar. Então, tudo aquilo que está destruído na tua vida, se você se colocar na posição hoje de buscar a Deus em oração, de buscar a Deus em jejum, de buscar ao Senhor na palavra, na direção do Espírito Santo, você vai ter a alegria de ver o fruto do teu trabalho. Amém? Fica com essa palavra, fica na paz de Cristo e se levante. Se levante hoje, se levante agora, em nome de Jesus. Amém.